Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e nesse vídeo aqui eu vou começar a falar das luzes, né, para iluminação de fotografia. Essas daqui são as principais luzes usadas para a fotografia hoje em dia, né? Essa aqui são os flashes, né? E isso aqui para um estúdio são as luzes mais usadas hoje porque elas são muito mais fáceis de se usar, né? Como ele é um flash, a piscada dele é muito rápida, então ele já congela a imagem, a luz é potente, né, é branca, pura, filtrável e pode-se usar diafragma muito fechado, né, 22, 32, né, depende da potência do flash, mais fechado ainda do que isso, né. E mesmo quando você filtra, a potência dele não perde tanto quanto as outras lâmpadas, né. Como é uma luz branca, né, ele está calibrado, é o flash, né, calibrado para 5.500 kelvins, que é a luz branca. Eu posso fazer essa luz de forma independente de cada uma, né? Depende de quantos flashes a gente tenha, né? O ideal são três, né? E essas três lâmpadas acabam custando caro, assim, porque o flash é caro, né? O mais barato deve estar custando 1.000 e pouco cada cabeça desse aqui, né? Fora que tem que comprar tripé, raise, rebatedor, cone para concentrar a luz, né? Como é uma luz independente e é uma luz que tem muitos acessórios, então eu posso direcionar essa luz de várias formas, filtrar de várias formas, né? Mas todos esses acessórios têm um preço, né? E o preço que esses flashes, né, custam, os acessórios deles, assim, é alto também, né? Então, para se montar um estúdio de boa qualidade, que tenha várias luzes ali, custa caro, né? E precisa ter clientela assim para que isso se repague, né? Assim, para que não fique guardado muito tempo. Flash normalmente não se estraga, né? É muito difícil de estragar, a não ser que use demais, né? Ou dê uma sobrecarga ali assim que acontece alguma coisa. Mas se cuidar direitinho assim, esses flashes duram muitos anos e muitos anos mesmo, né? Aqui tem um outro tipo de luz que é usado hoje em dia, né? Que são essas lâmpadas de LED. E normalmente é assim, né? Esse tipo de placa aqui com várias lâmpadas aqui, uma do lado da outra, né? E ela também manda uma luz branca, né? Normalmente ela puxa um pouquinho para o azul, mas depende muito da frequência da luz, né? Então, essas para fotografia provavelmente elas mandem em 5.500 Kelvin que mande a luz branca, né? Mas mesmo que não seja branca total, dá para fazer o balanço de branco pessoal ali e corrigir isso, né? Esse tipo de luz aqui, né, de LED, como ele é uma fonte de luz grande aqui, bem maior que o flash, né? O flash é só uma lâmpada aqui no meio que ilumina tudo assim com uma potência alta, né? O LED não, ele já acende centenas, milhares de luzes aqui, uma do lado da outra. Então, como essa fonte de luz ela vem de um espaço bem mais largo, então isso vai acontecer que a foto vai ficar um pouco mais suave do que com uma luz de flash, porque a luz já vem de uma área muito maior que aquele ponto só do flash, né? Então, como eles são luzes brancas também, mas como esse aqui tem várias lampadinhas aqui, então essa projeção da luz aqui, uma da outra aqui, elas começam a se cruzar e isso vai misturando a luz e isso vai suavizando um pouco essa luz também, né? Então ela já vem um pouco mais suavizada do que é um flash, né? Essa luz também, ela é filtrável e tudo. Tem a diferença assim de ser uma luz contínua, né? E dependendo do tipo de filtro que eu use, abaixa bastante o diafragma que eu posso usar, né? Então, com um LED desse, assim, não sei, esses aqui gigantes, né? Então, provavelmente eu posso usar ali assim até com diafragma 11 e tal, mas a velocidade provavelmente fique em 60 e coisas assim, né? Então, numa velocidade de 60, né, o movimento já borra, né? Então, e o flash não, né? O flash já congela tudo. E esse aqui, se não tiver movimento, não tem problema, né? Ele funciona igual também. A outra lâmpada que também é comum na fotografia para estúdio são essas lâmpadas fluorescentes aqui, né? E já são umas lâmpadas também corrigidas para 5.500 Kelvin. E ela também já tem essa filtragem, né? Porque a lâmpada aqui a lâmpada fluorescente, ele tem esse pó branco dentro aqui no vidro que tem lá os químicos ali, mais o mercúrio ali, que faz essa onda acender esse produto que tem lá dentro, né? Esse químico que existe nessa luz,
que faz essa fluorescência aqui, né, e acende a luz. Essas lâmpadas aqui, elas são diferentes daquelas lâmpadas de câmara de bronzeamento, né, essas coisas assim. Aquelas de bronzeamento, aquilo tem uma luz de ultravioleta muito alta. Esse tipo de luz aqui, ele também tem uma luz ultravioleta, e não é muito pouco, né? Assim, dizem que faz até mal, assim, né? Com essa luz fluorescente aqui, porque ela manda um pouco do ultravioleta ainda, né? Mas acho que não vai fazer mal para ninguém, né? Porque a gente vive debaixo da luz fluorescente, né? Bastante tempo, e assim não dá para se notar muito essa diferença, né? E aqui, esse tipo de lâmpada também, né? Ela já vem filtrada, ela já vem suavizada, né? Então com essas lâmpadas aqui, já não tem como fazer uma luz dura na fotografia, né? A outra também, que não começou a ser usado ainda em fotografia, porque ele é um tipo de lâmpada nova ainda, né? Ele não tá assim tão com tantos produtos no mercado, né? Eles têm mais lanterna, lâmpadas assim, né? Que tem o bulbo, e essas lanterninhas para bicicleta é onde aparece bastante, né? E também aparece bastante em lâmpadas de jardim, né? Tem esses holofotes de jardim novos, que se você olhar lá dentro, você vai ver que só tem um pontinho amarelo ali, que é essa lâmpada Cree, né? Essa lâmpada, ela é forte, né? Esse pontinho amarelinho aqui dentro, e ela é uma lâmpada forte, assim, que manda uma luz branca forte. E essa lâmpada também, né? Ela é como o LED, porque ela também é um LED, né? Então, dependendo da frequência da luz, a lâmpada fica, o facho de luz, né? Fica forte, fraco, colorido ou branco, né? Muitas dessas lâmpadas ele já vêm com essa regulagem da voltagem ali ou da frequência, que quando você muda ele vai mudando a cor da lâmpada ali para dar um efeito no jardim, por exemplo, né? Esse tipo de lâmpada aqui, ele também esquenta bastante, e talvez por isso não esteja sendo usado para fotografia ainda, né? Porque ele muito tempo aceso, ele acaba esquentando. Essas lanternas também esquentam bastante, não esquentam tanto quanto o tungstênio, né? Mas ele acaba esquentando também. Essas luzes de tungstênio aqui, né? Que são as lâmpadas de filamento, essas são usadas no teatro também, e eram usadas bastante na fotografia. Hoje ainda é usado, mas é muito pouco usado aqui. Existia essa lâmpada aqui que se chama Fotoflu, né? Que tinha de 500 watts, 700 watts e coisas assim. E o problema dela é a temperatura que fica o ambiente, né? Então, como ela é uma lâmpada de filamento de tungstênio, né? E esse filamento acende e esquenta, então essas lâmpadas esquentam muito o ambiente, né? Então, para um país frio tudo bem, né? Mas assim, num país como o Brasil, que é um país quente, esse tipo de lâmpada aqui já é bastante complicado, porque como esquenta faz o modelo suar também, né? E ela suando já tem que ir tirando esse suor, porque isso tudo vai atrapalhar, né? Aqui tem algumas lâmpadas de LED para teatro, e que é pra gente ver o preço aqui também, né? Que tudo para fotografia, para teatro é caro, né? Assim, tudo tem um preço, sei lá, assim, não é barato, né? Então aqui dá para ver, né? Um mini tripé com 4 pontos de luz aqui, US$ 280 o mais barato, né? Um colorido já US$ 600, né? E tem várias outras aqui, né? Um conjunto inteiro com 8 spots, tripé e mais alguns filtros. US$ 13.600, então é caríssimo isso, né? Mas para teatro é importante esse tipo de luz aqui, né? Hoje em dia no teatro tem essas luzes de LED, e ainda existem as luzes de tungstênio, né? Que tem uns spots desse aqui e os outros menorzinhos que usam essas lâmpadas de tungstênio. Toda vez que a gente vai iluminar alguma coisa, né, na fotografia ou no teatro, então chama-se isso de fazer a luz, né? Então no teatro, por exemplo, no teatro é bem mais complicado do que na fotografia, porque faz a luz para uma peça inteira, né? Onde as cenas são em movimento, os atores vão andar pelo palco, e as luzes de cena têm que acompanhar os atores, né? Então, numa cena, um ator está de um lado aqui falando alguma coisa, tem um spot, uma lâmpada acesa nele com algumas cores também, né? E se entra mais alguém em cena, outras luzes se acendem para que ilumine essa pessoa, né?
E quando o foco está numa pessoa só aqui, né, essas outras luzes do palco ficam mais fracas e dá mais destaque à pessoa que está falando ou está fazendo a cena principal, né? Então, com a luz em cena, né, a gente vai direcionando a nossa atenção ali para aquela cena, tanto no teatro como na fotografia, né? Mas isso mais no teatro do que na fotografia. A luz de cena, ela tem que estar em conjuminância ali, né? Ela tem que fazer parte da maquiagem dos atores também, né? Então, porque como os atores vão estar maquiados de uma forma, porque a peça exige esse tipo de maquiagem, essa luz de palco quando for acender, né? Então às vezes tem cores junto, essas cores que vão na cena, como existe a cor da maquiagem, né? Se eu acendo uma luz de uma outra cor em cima dessa pessoa, a cor dessa maquiagem vai mudar, né? Então ele vai ter um efeito diferente. Então essa iluminação e as cores que o iluminador do teatro vai fazer, elas também têm que estar em harmonia com a maquiagem dos atores, né? Quando acender as luzes, essa maquiagem que os atores estão usando, ela não pode mudar assim muito, ou então mudar de acordo com o que eles pensaram quando estavam fazendo a luz, né? E aí quando rola a peça toda, já tá a luz toda já está pronta, né, para a cena, para a peça inteira. Então, desde que começa a peça, né, o iluminador já tem toda uma lista com toda a sequência que vai acontecer e, de preferência, com o tempo que vai acontecer isso, quando vai acontecer, e ele já vai apagando uma, acendendo a outra e vai iluminando a peça toda, né? Iluminador de teatro é uma coisa bastante difícil por causa disso, né? Porque você, além de ter que iluminar a peça toda, assim, né, acompanhar a iluminação com toda essa peça, ainda tem que harmonizar a cor da luz com a cor da maquiagem, com o ambiente, né, com a história toda, né? Então, a luz no teatro faz parte dessa peça, né? A luz na fotografia já é um pouco diferente, né? Então, também se faz a luz na fotografia para uma pose, né? Então, na fotografia, toda essa montagem de luz que a gente faz, né? Normalmente umas 3 luzes assim no mínimo, 2 no mínimo, vai. Essa luz, ela tem que ser montada porque ela vai ficar num tripé de um lado e vai ficar num tripé do outro aqui, né? Então, eu tenho que fazer com que essa cena fique bonita, bem harmoniosa também, se for o caso, né? Para que a pessoa que eu esteja iluminando, ela saia bem na fotografia, ou saia como eu quero que ela saia na fotografia. A maquiagem aí já depende muito assim da pessoa ali, né? Normalmente não se usa muito maquiagem, mas quando usa muita maquiagem, essa luz que a gente tem que fazer, tem que se tomar esse cuidado para que não mude nada assim da cor dessa maquiagem, né? Que daí o balanço do branco já ajuda bastante. Mas a gente daí tem que comparar também e acaba sendo mais fácil de fazer do que no teatro, né? E quando a gente faz na fotografia, né, a gente vai fazer a luz, a gente faz essa luz para uma pose só, né? Então, se a pessoa vai estar num retrato assim, olhando aqui para o lado, essa luz tem que iluminar ela direitinho. E essa pose que eu fiz, essa luz, ela tem que ficar nessa pose aqui, porque se ela mudar um pouquinho o rosto para cá, já vai ser diferente a luz, né, que eu fiz para essa pessoa olhando para o lado. Então, se ela olha para cá e eu uso essa mesma luz, desse lado aqui com certeza já vai dar sombra, né? Então isso já muda a luz, eu já tenho que pegar e mudar de novo a posição das luzes. Então por isso na fotografia e no teatro se fala fazer a luz, né? Porque a gente faz a luz para a cena e é só para aquela cena mesmo, né? A outra coisa que acontece na fotografia principalmente, né, é o balanço do branco, né? Então se eu usar 2 tipos de luz diferentes, vamos supor, eu uso de um lado da fotografia, eu uso esse tipo de LED, e do outro lado eu uso uma luz fluorescente, por exemplo, né? Então vamos supor, desse lado do rosto aqui, eu ilumino com o fluorescente. Desse outro lado aqui, ilumino com o LED. Na fotografia, o balanço do branco, ele vai conseguir deixar branca
uma das luzes. As duas, ela não tem como, né? Porque as duas lâmpadas, né, vão ter frequências diferentes. Eles vão ter o Kelvin diferente e o balanço do branco. Ou ele vai se confundir, né? Se você fizer o balanço das duas luzes junto, ele vai se confundir, ele vai escolher uma. E de qualquer jeito que você faça, né, se tiver iluminado de um lado e do outro, assim, com duas luzes diferentes, uma das luzes pode ficar branca e a outra vai ficar com essa luz, né, com a cor que o Kelvin dele tem, né. Se eu ilumino com três, da mesma forma, né, se eu ponho um fluorescente de um lado, LED do outro e um tungstênio de frente aqui, uma das luzes aqui, né, vai ficar branca e as outras vão ficar ou azul, ou meio laranjado, ou meio esverdeado, né? Então ela sempre vai puxar para essa cor. Isso se as três lâmpadas diferentes estiverem iluminando cada um lado do rosto. Se essas três lâmpadas pegarem, vamos supor, se ela conseguissem fazer um foco aqui assim que iluminasse meu rosto inteiro e viessem de frente, assim, as três de frente, e esses três focos de luzes aqui se misturassem entre elas aqui e as três luzes iluminassem só o meu rosto aqui, desse jeito o balanço de branco consegue fazer com que essa luz fique branca, mas quando os três focos de luzes estão juntos iluminando o mesmo objeto, né, o mesmo ponto. Desse jeito, uma parte da fotografia vai ficar toda branca. Vamos supor, ele está iluminando meu rosto vai ficar direitinho na cor certa. Se a luz LED vazar um pouquinho a mais do que as outras para cá, vamos supor, a luz já vai estar um pouquinho mais azul aqui, né? Então vamos supor que desse lado aqui sobre um pouquinho mais de fluorescente para cá, esse fluorescente já vai dar um pouquinho de verde aqui também, né? E a luz de tungstênio da mesma forma, né? Se a luz de tungstênio tiver vazar um pouquinho além desse foco todo aqui, assim, além do que as outras duas luzes, a cor do tungstênio aparece ali, né? Que vai ser um pouquinho de laranjado. Três luzes diferentes é muito difícil de fazer o balanço de branco, a não ser que essas lâmpadas, né, iluminem o mesmo espaço assim certinho de um objeto, né, as três misturadas ali. Se as três estiverem um pouquinho separadas, as cores começam a aparecer fora dessa separação, né. A gente vai ver isso nas próximas aulas de iluminação, né. E a gente vai fazer esses testes assim para a gente ver se isso realmente é, né. E a gente vai inventar umas luzes também caseiras aqui, porque esse tipo de lâmpada aqui, né, especiais para fotografia, elas têm um valor muito alto para a gente investir por hobby, né? Então, às vezes essas lâmpadas aqui também, né, elas funcionam tão bem quanto uma lâmpada caseira feita em casa, assim, vamos supor, esse aqui custa R$1.500 cada um desse aqui, de repente por R$100 a gente consegue fazer uma lâmpada parecida com ela, né? E a gente vai tentar fazer essas coisas também nas próximas aulas. Então é isso aí, pessoal. Espero que com essa aula aqui, né, que é o começo da nossa aula de iluminação, vocês tenham assim, né, entendido assim as luzes que existem para a fotografia e para teatro também, né, que usa-se muito, e que cada uma dessas luzes, né, ela tem uma potência diferente, ela tem uma coloração diferente. Mas no final elas fazem as mesmas coisas, né? Elas servem para iluminar, e essa iluminação a gente tem que aprender a usar para que a gente entenda esse tipo de luz e use da melhor forma possível, né? Em nosso favor, né? Que as nossas fotografias fiquem mais bonitas, né? E para isso precisa de treino, sacrifício às vezes, e uma modelo também para ficar sentado ali ajudando a gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.